Olá, boa noite. Hoje eu vou resolver a prova de matemática da FUVEST 2021. Eu estou usando a versão V da prova. E aí aqui a parte de matemática já começa já na primeira questão. Então vamos ler aqui o primeiro enunciado. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro com ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio de moradores, um condomínio residencial, e o ponto Y indica a entrada de um parque. Três moradores realizam um caminho diferente para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X, ilustrado com cores diferentes. Se A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos, é correto afirmar que. Então ele fala aqui, ó, A igual a B igual a C, B igual a C menor que A, C menor que B menor que A. Então ele quer saber qual caminho é maior, qual caminho é menor. Então vamos lá. Olha, tem o jeito fácil e rápido. E tem o jeito assim que você vai, óbvio, tomar mais tempo, mas talvez se você tem um pouco mais de dificuldade, fique mais fácil para você entender. Então eu vou fazer do jeito mais demorado mesmo, para não ter problema, né? Então vamos começar, ó, vendo aqui, vamos começar a ver quanto mede cada lado, né, cada parte do caminho das pessoas aqui. Bom, eu vou mudar um pouco as cores aqui, colocar um pouco de cor diferente para ficar mais fácil visualizar. Ó, a gente tem esse trajeto, certo? Tem aquele ali e tem essa parte aqui também do trajeto, que eu vou colocar em verde. E agora vamos ver quanto que mede cada parte. Olha, eu vou falar que cada quadradinho é uma unidade de comprimento, certo? Então pode ser um metro, um centímetro, enfim, tanto faz. Então vamos ver, ó. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, certo? Aqui em preto eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 quadradinhos. Aqui em azul a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Em vermelho a gente vai ter 2, né? Até porque esses dois lados aqui são iguais. E beleza. Agora vamos fazer aqui as anotações. Ó. O caminho A. Olha, o caminho A eu saio do X, aí eu subo 2, depois eu ando 10 para a direita e depois eu desço 8. Então eu ando 20 unidades de comprimento. O caminho B. Bom, o caminho B, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4 para a direita. Depois eu vou descer 1, 2, 3, 4. Depois eu vou andar 1, 2, 3, 4 para a direita. Depois eu vou descer 2. E depois eu vou andar mais 2 para a direita. Então eu tenho 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16 unidades de comprimento. Perdão. Caminho C. No caminho C, ó, a gente desce 6, certo? Aqui em azul, ó, a gente desceu 6, depois andou 10 para a direita. Também 16 unidades de comprimento. Ou seja, a resposta é que o meu B é igual ao meu C, que é menor que A. Então quem está fazendo o caminho A está andando mais. É a alternativa B. Essa daqui é a maneira mais demorada, certo? Tem uma maneira que você pode ver que ela é bem mais rápida, que é assim. O caminho C e o caminho B, eles fazem
caminhos diferentes, mas percorrem a mesma distância. Se vocês perceberem, ó, o C, ele desce 6, ele anda 6 unidades na vertical e 10 unidades na horizontal. Olha o B. Aqui eu desci 4 e aqui eu desci mais 2. Ou seja, eu desci 6. Eu andei 6 na vertical. E aqui, ó, eu andei 4 na horizontal, andei mais 4, andei 8 na horizontal, andei 2 na horizontal. Então, eu andei 10 na horizontal. Ou seja, tanto o caminho C quanto o caminho B anda 6 na vertical e 10 na horizontal. Por isso que eles são iguais. Então, por que que o A é maior? Olha só, o A, ele anda, ele anda 10 na vertical. Por quê? Porque ele sobe 2 para depois descer 8. Então, ele andou 10 na vertical e 10 na horizontal, entendeu? Por isso, você pode simplesmente olhar assim, que o B e o C é igual porque eles andam a mesma quantidade de quadradinhos na vertical e na horizontal, e o A anda mais quadradinhos na vertical. E aí você já resolveu também. Mas, né, a gente faz aqui do jeito mais comprido para ficar bem claro. Questão 2. Qual dos gráficos representa uma relação entre a grandeza x e y em que y sempre diminui à medida que x aumenta? Então, o exercício me pede o seguinte: qual que é o gráfico que mostra que o y sempre diminui à medida que o x aumenta? Bom, aqui a gente precisa saber, né, para onde que o x aumenta e para onde que o y diminui. Pensa você, ó, você vai lá e pega um livro, o seu livro vai lá e cai no chão. A bola de futebol. Uma bola de futebol caiu ali no chão. Só que ela estava na prateleira, aqui na parede. E ela caiu. Aqui ela está mais baixo. E aqui em cima da prateleira ela estava mais alto. Ou seja, o x aumenta, o y, perdão, ao que é o eixo vertical, aumenta para cima. Então o meu y, ele aumenta nesse sentido, ó. Certinho? E o meu x? Bom, vamos dizer que aqui está minha casa. Esse ponto aqui está minha casa. Olha, aqui tem a escola e aqui tem um hospital. Quem está mais perto da minha casa? A escola ou o hospital? A escola. Então, o x, ele aumenta para a direita. Então, o x aumenta para a direita. Certinho? Então, agora é só observar, ó. Eu quero, ó, o meu y sempre tem que diminuir e o x sempre aumenta. Ou seja, enquanto eu estou andando para a direita, o meu gráfico tem que andar para baixo. Certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar. Na alternativa A, ele está constante, ó. Eu estou andando sempre, o meu x aumenta, o meu y não sai do lugar. Então, tá errado essa daqui, que eu tenho que diminuir. Então, falso. A letra D, vamos ver a letra D. Olha só na letra D. Eu aumentei. Ah, pera aí, eu falei aqui errado, né? Porque o meu y aumenta para cima, certo? Aí eu quero saber do y diminuindo. Então, se o y aumenta para cima, ele diminui para baixo. Então, o meu, a minha bola, quando ela caiu da estante, ela ficou mais baixa. Então, eu quero uma situação em que eu vou andar para a direita e o meu gráfico vai estar sempre subindo. Vai estar sempre descendo, desculpa. Eu vou andar para a direita e o gráfico vai estar sempre descendo. Então, a letra D. Vamos voltar para a letra D. Ó, aqui no começo eu estou andando para a direita e o meu gráfico está subindo. Não pode, eu quero que o gráfico desça. Falso. A letra B. Olha só, o meu aqui, ó, eu estou andando para a direita e o gráfico está diminuindo. Tá indo para baixo. Mas depois ele fica constante. Ele fica reto. Não quero também, eu quero que sempre diminua. Falso também.
olhar que a letra E. A letra E. Olha só, eu estou andando para a direita, o gráfico está diminuindo. Eu continuo para a direita, o gráfico continua descendo e ele não para de descer nunca. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos olhar a alternativa C, né? Só para garantir. Olha, eu estou andando para a direita, meu gráfico está descendo, mas eu chego num ponto e meu gráfico começa a subir. Eu quero que o gráfico sempre desça. Então também não pode ser essa daqui. Então essa daqui é a questão 2, é a letra E. Questão 3. Tem uma tirinha, vamos ler a tirinha. É... Encontro anual de primos. Saudade de primos, saudades primo, você é um cara ímpar. É, é, o 2, né, tá falando com o 23. Saudades primo, você é um cara ímpar. Você diz isso pra todo mundo aqui na festa. Aí o 37 tá conversando com o 73. Bacana ver que a turma continua unida. Verdade, é uma galera que não deixa dividir por qualquer fator. Tá. Aí o 61 tá conversando com o 137. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. E aí eles estão falando do primo 60, 56, 52, 93, 16, 217. Eu ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Essa aqui é a tirinha, muito boa a tirinha, inclusive. Já soltei altas risadas. E vamos ler o enunciado. O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar que. Então ele pede a alternativa correta sobre números primos. Letra A. Todos os números primos são ímpares. Letra A é falsa. Por quê? Primeiro, né, a gente tem que ver o que é número primo. Vamos começar por aí. O que é um número primo? O número primo é aquele número que só tem dois fatores, que só são divisíveis por dois números. Então, o número primo, ele só é divisível por um e por ele mesmo. Então, exemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Certinho? Então, o número 2. O número 2, ele é primo, certo? Por quê? Porque o 2, você só pode dividir o 2. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o número 2 e os fatores. O 2 é divisível por 2 e por um. Então, o 2 é primo. O três ele é divisível por 3 e por um. Agora, a parte do exercício, a letra A fala, todos os primos são ímpares. Ué, o 2 é par. Se o 2 é par, a é falsa. Agora, uma curiosidade. Existem infinitos números primos, certo? Existem infinitos números primos. Porém, só existe um número primo par, que é o 2. Por quê? A definição de número par, olha, a definição de número par não é que o número é um múltiplo de 2, ou seja, 2 vezes um ou 2 vezes zero. O zero é par. 2 vezes um, o 2 é par. 2 vezes 2, o 4 é par, certo? Ou seja, qualquer número par, ou seja, o 4, ele é divisível por um, por 2, por 4. O 6 por um, por 3, por 2 e por 6. Então, qualquer número par é divisível por 2. Então, qualquer número par vai ser divisível por um, por 2 e por ele mesmo, no mínimo, né? Então, só existe um primo par, que é o 2. Mas isso não significa que todos são ímpares, o 2 é par. Então, a letra A é falsa. Letra B.
Existem no máximo 7 trilhões de números primos. Bom, eu acabei de responder sem querer, né? Existem infinitos números primos. Ok? Infinitos. Se todo número da forma 2 elevado a n mais 1, com o n pertencente ao conjunto dos naturais, é primo. Essa daqui é falso. Bom, você pode, olha só, 2 ao cubo mais 1 é 8 mais 1, que é igual a 9. E qual que são os fatores do 9? Ó, o 9 pode ser divisível, é divisível por 1, por 3 e por 9. Ou seja, eu tenho 3 fatores. Não é primo. Então, os primos não são todos dessa forma. Tem números que não são primos que são dessa forma. Então, falso. É a letra D. Entre 24 e 36 existem somente dois números primos. Ó, vamos dar uma olhada. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Ó, como a gente já discutiu, qualquer número par que não seja o 2 não é primo, porque ele vai ter o 2 como fator, além dele mesmo e o 1 no mínimo. Então, qualquer número par você risca 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. Nenhum desses são pares. Agora, 25. Olha só, qualquer múltiplo de 5 que não seja o 5 também não é primo. Por quê? Olha o 10. O 10 você tem 1, 2, 5, 10, que é o 2 vezes 5. O 25, que é o que está ali na lista, ó, 25. 1, 5, 25, se eu não me engano, eu acho que não tem mais nenhum fator. 1, 5 e 25. Ou seja, tá vendo? Ó, você tem mais de 2. Então, qualquer múltiplo de 5 não é primo. Então, tira o múltiplo de 5. 25 e 35 sai fora. O 30 já saiu porque ele é par. Agora, o 33. Bom, o 33 eu posso dividir por 1, 3 e 11. Olha só, e o 33, né? 3 vezes 11, 33. Então, 33 também fora da lista, não é primo. O 27, vamos olhar o 27. O 27, ó, eu posso dividir ele por 1, por 3, por 9, por 27. Porque 3 vezes 9 é 27. Aí o 29. O 29 você pode tentar. O que que você faz? Você faz aqui, ó, você pode tentar fazer MMC por primos. Você vai tentar 2, não vai dar. Você vai tentar 3, não divide por 3, não divide por 5, não divide por 7, não divide por 11, não divide por 13. Só divide por 1 e 29. Ou seja, o 29 é primo. E o 31 também é primo. Ou seja, a alternativa correta é a D. A letra E, o 143 não é primo porque o 143 ele é divisível por 13. Então ele tem mais de um fator de divisibilidade. Fica aqui de curiosidade também que qualquer número pode ser escrito como
a multiplicação de números primos. Como, por exemplo, a gente viu aqui, ó, o 33 é o primo 3 vezes o primo 11, dá 33. Então, o 27 é o número primo 3 e o número primo... desculpa, o 27 não é primo, né? Então, deixa aqui. Não, tudo bem, mas o 27 pode ser escrito como 3 vezes 9. E o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Então, o 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de números primos que eu escrevo 27. Então, qualquer número pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Questão 4. Bom, vamos ler aqui, fazer a leitura. Três triângulos equiláteros, então importante, ó, equilátero, e dois quadrados, formam uma figura plana como ilustrado. Seus centros são os vértices de um pentágono irregular que está destacado na figura. S e T é a área de cada um dos triângulos. Desculpa. Se T é a área de cada um dos triângulos e Q é a área de cada um dos quadrados, a área desse pentágono é. Então, o que a gente tem aqui? Vamos primeiro olhar para o quadrado, certo? Olha, no quadrado ele falou que o centro, os vértices aqui são os centros das figuras. Então, esse daqui é o centro do quadrado. Bom, se esse é o centro do quadrado, ele divide cada lado em meio. Então, se eu tenho o lado quadrado, esse aqui é meio lado, esse aqui é meio lado, ou seja, esse aqui é meio lado e esse aqui é meio lado. Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado, que ele chamou de Q, né? Vamos aqui, ó. Q é L quadrado. Qual que é a área da parte em laranja aqui, ó? Qual que é a área da parte em laranja? É L sobre 2 vezes L sobre 2, que é igual a L quadrado sobre 4. Quem que é L quadrado? É Q. Então é Q sobre 4. Ou seja, a área desse quadradinho aqui é 1/4 da área do quadrado, certo? E eu tenho aqui, ó, aqui é igual, então aqui também é 1/4 da área do quadrado, certinho? Agora vamos analisar o triângulo. Para fazer a análise do triângulo, eu vou colocar aqui, tentar desenhar um triângulo mais equilátero possível. E fazer aqui, ó, os centros, certinho? Deixa eu fazer menor as linhas aqui para a gente ter mais espaço. Ok. A gente sabe que num triângulo equilátero, a sua altura, ou seja, essas linhas que eu tracei, divide o lado em dois. Divide o lado na metade, no ponto médio. Então, ó, se eu chamar, como eu tenho um triângulo equilátero completamente simétrico, se eu falar que essa parte de cima aqui vale x e essa parte de baixo vale y, isso vai valer para qualquer uma dessas alturas. Porque é um triângulo equilátero, as alturas aqui são todas iguais, independente do lado que eu tracei. Então, o que dá para perceber, ó? A gente tem, por exemplo, a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo é L sobre 2, que é a área da base vezes a altura, dividido por 2, certo? Ó, desculpa, é a base, que é L sobre 2, que é metade do lado, vezes a altura, que é Y, estou falando aqui desse triângulo, sobre 2. E se você perceber, qual que é? Aqui também vale 90 graus, porque é onde, ó, aqui 90 graus, certo? Porque é onde a altura encosta formando 90 graus. Aqui, se eu for fazer essa área aqui, ó, aqui é L sobre 2. Então a gente vai ter L sobre 2 vezes y, y sobre 2. E se você perceber, essa área ela é igual a essa
Então, ó, eu vou fazer em outra cor aqui, ó. Ela é igual a essa área, que é igual a essa área aqui. Por quê? Porque aqui eu também vou ter o mesmo esquema, ó. A altura é y, o lado é L sobre 2. Aqui é a mesma coisa, a altura é y, o lado é L sobre 2. Então, o que que acontece? Esse pedaço aqui, se esses três pedaços são iguais, esse pedaço que eu marquei aqui em preto e azul é um terço da área total. Porque se eu tenho três pedaços iguais, então eu tenho um terço da área total. E aí eu resolvo o meu problema, porque ó, eu tenho então, qual que é a área do pentágono irregular. Então, a área do pentágono, que é o exercício pede, vão ser duas vezes o quadrado pequeno aqui, que é Q sobre 4, mais eu tenho 1, 2, 3, 3 vezes a área desses quadriláteros ali, certinho? Que é um terço de t cada. Então, a área do pentágono que eu quero saber é Q sobre 2 mais t. Q sobre 2 mais t. Ou t mais meio q. Essa questão aqui também, se você dá pra ir entre aspas assim, né, no feeling da questão e tal. Mas é que eu fiz desse jeito aqui para vocês verem que a área do triângulo ali, que a questão é que o centro de um triângulo equilátero divide ele em três partes iguais, se você traçar as alturas. Mas é mais para ficar bem explicado mesmo. Então é isso daí. Essa foi a parte um. E eu vou, obrigado pela audiência, eu vou deixar na descrição o PDF da resolução.